Audio Jungle. Audio Jungle. Seja muito bem-vindo a esta série chamada Conversas com Deus. Conversas com Deus. Essa é a terceira mensagem desta série chamada Conversas com Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder, mais uma vez, estar com você aqui e falar de algumas coisas importantes. Falamos já de duas mensagens, de duas conversas. Esta série, ela trata-se basicamente de oração. São situações que nós passamos na vida e à luz de algumas orações nas Escrituras, nós vamos tirando algumas lições de Deus para a nossa vida. Por meio daquelas orações aprendemos e ouvimos Deus falar, mas também aprendemos a falar com Deus, onde nós ouvimos e relacionamos com Deus. Esta série, ela chama você a uma oração. Se você chegou mais cedo hoje na igreja, eu tenho certeza que você viu que o ambiente estava totalmente preparado para que você entendesse isso. Rodou uma mensagem falando sobre oração, sobre leitura da Bíblia. A música de introdução dos 5 minutos fala sobre a morte de Cristo e como Cristo venceu essa morte. Tudo isso é para que você reflita, para que você pense, para que você tenha conversas com Deus e você aprenda. Mais uma vez, nós iniciaremos essa terceira mensagem, ou mais uma mensagem dentro dessa série. Hoje, eu iria, dentro do cronograma que eu havia estabelecido para esta série, falar sobre decisões, mas devido a alguns acontecimentos durante essa semana, devido a outras coisas que a comunidade, nós passamos e temos passado, eu decidi adiantar uma mensagem, a que seria semana que vem, eu trouxe ela para essa semana. E eu quero convidar você a ter uma conversa com Deus sobre dor e morte, sobre dor e morte. Essa é uma mensagem que seria dita na outra semana, então eu quero trazê-la para hoje, onde nós pensaremos um pouco e conversaremos com Deus à luz desse tema, dor e morte. Coisas que são complicadas demais para nós. Então eu quero convidar você a conversar com Deus à luz de um texto muito importante para nós, que é Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso 46. Na realidade, nós vamos trabalhar dois textos, esse texto de Mateus e junto com o texto de Mateus, a mesma história em Lucas capítulo 22, do verso 39 até o verso 46, tá bom? Vamos ficar de pé todos para lermos juntos esse versículo, versículo 38. Em uma só voz, bem forte, a oração que o Senhor Jesus ele começa a falar, e aqui antes de orar mesmo, ele fala sobre o seu sentimento. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vamos orar? Mais uma vez. Coloque seu coração, sua alma, sua vida diante do Senhor Jesus.
Peça que Ele traga a palavra ao seu coração nessa noite. Fale com Ele. Peça ao Senhor por misericórdia. Peça ao Senhor por graça. Queria pedir ao nosso irmão Edvaner que ore ao Senhor, pedindo que Ele nos instrua nessa noite, por favor. Nos capacite, Senhor, nesse momento. Pai, que o pastor Adailton, neste momento, Pai, possa estar pregando, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, Deus. Que tudo que Ele falar, meu Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, que possa mudar, Pai, nossa vida, Pai, possa tirar essa dor, Pai, dos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos a Ti. Amém. 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 Podemos assentar, meus queridos. Eu não sei quantos de vocês viram um filme do X-Men, Wolverine Imortal. Vocês viram esse filme? Alguns que gostam provavelmente devem ter visto. Wolverine Imortal. Esse filme, Wolverine Imortal, o enredo do filme, todo o enredo se passa sobre a imortalidade. Se passa exatamente sobre a imortalidade do Wolverine, né? daquele lutador do X-Men que tem as garras de ferro. E se passa na Segunda Guerra Mundial, onde ele faz um amigo, e depois o amigo tenta roubar dele a imortalidade. E o filme inteiro é falando sobre essa perspectiva da imortalidade. Primeiro o Wolverine começa a perder a sua imortalidade, ele pode ser ferido, e de repente agora o seu amigo, quem ele havia salvado, começa a roubar a sua imortalidade. E aí ele então diz, aquele senhor diz ao Wolverine que é uma oportunidade tão preciosa a imortalidade, mas no fim acaba morrendo, né? Provavelmente você não é um Wolverine, e você não vive um filme de ficção, e a realidade é que nós não somos imortais. A realidade é que a morte, ela bate à nossa porta. A morte é algo que vem sobre nós. A morte é algo que não tem como. Ela é o grande dilema da nossa vida. É o final de tudo. E falar de morte é muito complicado. Eu não sei se você já ouviu um sermão sobre morte. É isso que você vai ouvir nessa noite, um sermão sobre morte. É importante pensarmos na morte e conversarmos com Deus sobre a morte. Porque quando nós pensamos em partir desse mundo, quando nós pensamos na morte, é natural que nos sobe à mente todas as formas de pensamentos melancólicos, depressivos. E aí nós associamos morte à dor, à angústia, à separação, à solidão, à alienação e ao temor do desconhecido. Talvez o grande medo da morte se dá exatamente porque a morte é algo totalmente desconhecido. Ninguém voltou dos mortos para saber como é que é, né? A não ser Jesus Cristo e outros que ressuscitaram, mas nós não temos relatos de como é a morte, e nós temos grande medo. Muito dentre os cristãos, dentre nós mesmos, precisam ser consolados todas as vezes que falam sobre morte. Tem um medo terrível da morte. Você talvez seja um deles. Nós não falamos sobre morte, nós falamos sobre futuro, nós falamos sobre tantas coisas, mas nós não falamos sobre morte. Nós não conversamos sobre essas coisas, e quando começamos a conversar, a gente diz assim, vamos mudar de assunto. Esse assunto chega a me arrepia, é um negócio complicado, ruim. Entretanto, morte foi algo dado por Deus para que nós pensássemos sim. Quando você olha para a morte, você que é cristão, o grande conforto quanto a essa ideia, para quem crê no Senhor Jesus, é que o Deus poderoso, o Deus eterno, Ele fez todo o arranjo possível na história humana. Ou seja, Deus, Ele conduziu a história humana de tal forma que todas as coisas partem desse pressuposto, todas as coisas partem da sua ordem, todas as coisas partem do seu governo, nada se perde dentro do seu governo. E esse arranjo, ou seja, esse estruturar das coisas, não foi feito por nenhum amigo seu, não foi feito por nenhum amigo meu,
Não foi feito por você, mas foi feito pelo Deus soberano. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que planejou todas as coisas desde o princípio. Aquele que determinou os movimentos de todos os corpos celestes, os relacionamentos de todas as coisas. Aquele que determinou os tempos e as estações, o verão e o inverno, as nuvens, a luz, todas as coisas. E aquele que continua a agir mesmo depois da morte. Nós ficamos com medo da morte porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas deixa eu chamar você a pensar comigo em uma coisa. Quando você nasce, você sabe o que vai acontecer? Quando você vem ao mundo, você sabe o que vai acontecer? Quando você gera um filho e você o coloca no mundo, você tem noção do que vai acontecer com ele? Portanto, da mesma forma como Deus cuida de você no seu nascimento, Deus cuidará de você na sua morte. A morte não é o final, a morte é o início para os que creem, e o início para os que não creem também em Jesus Cristo. Por isso, quando nós pensamos na morte, nós, por causa dessa incerteza do que vai acontecer, somos afligidos, somos angustiados. E aí a gente começa a tentar a usar alguns argumentos, para tentar ver se a gente vive um pouco mais. A gente usa, por exemplo, a medicina, as tecnologias, e é interessante porque a gente fica tão confortável com a ideia de que a medicina está evoluindo, né? E que aquela sensação de que com a evolução da medicina, o nosso tempo de vida ele também será aumentado. Que ilusão a sua! Que ilusão a sua achar que a tecnologia e a medicina vai aumentar a você qualquer coisa. Nem medicina, nem tecnologia pode acrescentar nada. E aí nós nos assustamos com a verdade dita por Jesus lá em Mateus. Nós não gostamos dessa afirmação. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Um curso, 1 centímetro na sua altura? Ninguém tem condição de acrescentar nada, nenhum médico, nenhuma tecnologia. Eu acho engraçado quando as pessoas, e médicos principalmente, arrogam para si o salvar a vida de alguém, como se eles tivessem ali o poder de fazer tal coisa. Se o fazem, foi pela determinação total de Deus. Se não o fazem, também foi pela determinação total de Deus. Isso nos leva a entender algumas coisas. Muitos de nós, muitos se preocupam, por exemplo, às vezes alguém perde um pai, perde uma mãe, perde um filho, e aí se pergunta da seguinte maneira: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse levado o meu filho mais cedo, talvez ele teria vivido. Sabe por que isso acontece? Porque as Escrituras nos diz que Deus colocou em nosso coração um desejo profundo pela eternidade. Então ninguém quer morrer. Uma das situações mais difíceis, pastoralmente falando para mim, foi um velório de um menino de 2 anos de idade que morreu com meningite. Os pais não eram cristãos, mas eram meus conhecidos, eram pessoas que eu estava me aproximando, tentando discipulá-los, me aproximando. E aí de repente o menino foi acometido com uma doença, eles amavam demais aquele menino. E aí aquela criança faleceu. E eles pediram para que a criança pudesse ser velada lá na igreja, onde eu era pastor na época. E o pai, desesperado, dizia o seguinte: o papai não conseguiu. Eu fiz de tudo, meu filho, o papai não conseguiu. Eu lutei, mas eu não consegui. E aí ele não queria, toda vez que eu saía ao lado dele, ele já me chamava, porque para ele era um consolo, e eu precisava dizer para ele: não é você, não é você. Me lembro também na morte da minha sogra, quando o meu cunhado falava, porque o meu cunhado ele é aquele rapaz que era o esteio da família, correr atrás de tudo, e aí ele sempre dizia: eu não consegui, eu fiz de tudo, mãe, eu não consegui.
Porque na realidade, meus queridos, nós não estamos preparados para isso. A morte foi algo colocado no nosso coração como punição, como salário do pecado, e nenhum de nós está preparado para isso, de forma que a eternidade, na realidade, é a verdade contida no nosso coração. Por isso a morte é algo tão doído, e tão difícil, e tão complicado para nós. Porque o que Deus colocou lá no início, no seu coração, foi eternidade, não morte. Por isso a morte é tão difícil, mas ela é uma realidade. E precisamos olhar à luz das Escrituras, como a Bíblia nos fala sobre isso. E ninguém melhor do que o próprio Deus para nos falar sobre a dor da morte. Por isso, eu quero convidar você a entender uma oração, talvez a oração mais angustiante da face da terra sobre morte. A oração do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus aqui se reúne com seus discípulos pela última vez antes da sua morte. Ele já havia ensinado os seus discípulos, ele já havia instruído os seus discípulos por cerca de 3 anos. Já havia falado sobre muitas coisas com seus discípulos. Ele já havia preparado cada um dos seus discípulos diante de Deus e apresentado os seus discípulos diante de Deus por uma oração que ele faz em João capítulo 17, ele diz: Pai, esteja com eles, nenhum se perdeu. Jesus aqui já havia estabelecido um novo sinal visível da sua graça, que era a ceia do Senhor, substituindo a Páscoa pela ceia, como sinal da nova aliança, para que nós lembrássemos dele constantemente. E aí pouco depois disso, pouco depois de cear, Jesus sabe o que o aguardava, e ele sabia que a morte estava se aproximando, e ao saber disso, e ao ter essa consciência, o coração dele começou a angustiar-se e a entristecer. Olha o verso 37 aí, olha. Ele sai, ele vai orar. No verso 36 diz isso, no verso 37 diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se em face da morte eminente que o aguardava. Vale lembrar que a morte que esperava Jesus não é a mesma morte que te espera. Vale ressaltar que essa foi a pior de todas as mortes do mundo. Foi a mais doída, foi a mais angustiante, foi a mais terrível de todas as mortes que nenhum ser humano jamais passará. Nenhuma morte que você vivenciar, seja do seu familiar, seja a sua própria morte, será tão doída como a morte do Filho de Deus. E diante, em face dessa realidade, da dor e da angústia, da preocupação e da ansiedade por algo que viria, Jesus ele se coloca em uma conversa com Deus sobre dor e sobre a morte. Ele começa a falar com Deus sobre isso. E ele se apresenta diante de Deus com o seu coração extremamente angustiado sobre dor e morte, ou em face dessa morte. Mas aqui nesse texto aprendemos 2 coisas muito importantes sobre dor e sobre morte, para que você e eu possamos lidar com essas dificuldades, ou com essa dificuldade tão terrível. Eu e você, em primeiro lugar, é necessário refugiar-se no Deus do consolo. Não tem outra opção, não tem outro meio para começarmos a falar de morte, a não ser que o seu coração se aproxime do Deus do consolo. Não haverá outra alegria, outra paz e outro consolo a não ser o próprio Deus do consolo. Está aí no verso 36 ao verso 38. Nesses versos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Jesus se colocando em um momento de oração, expressando plenamente os seus sentimentos, a sua angústia, em face da morte, de tudo aquilo que ele estava para sofrer. Ele decide ficar desesperado, ele decide ficar louco, ele decide brigar com Deus, não, ele decide refugiar-se em Deus.
Então, logo após a ceia, ele chama um dos seus discípulos e ele diz: eu preciso de orar, eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai. E o verso 36 diz que lá no lugar chamado Getsemane, ele diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E aí ele chama alguns dos seus amigos pessoais, três dos seus discípulos, e ele chama e diz: vamos ali porque eu preciso orar. A alma do Senhor Jesus começou a angustiar-se, então ele se apresenta diante do nosso Deus. Ele corre para uma conversa com o Pai. Lá em Lucas capítulo 22, verso 39, narrando essa mesma história, diz que era costume de Jesus sair para orar, que é costume de Jesus refugiar-se em Deus. A palavra usada para costumes lá no capítulo 22 de Lucas, verso 39, é a palavra ethos, do grego, que traz a ideia de um caráter, um modo de vida, um modo de ser. Aquilo que nós fazemos quando não há uma obrigação, não tem uma lei que te obriga, mas você faz, é um modo de vida, um estilo de vida. A ideia é que Jesus tinha o costume de refugiar-se em Deus. Esse era o costume. E no momento mais crucial da sua vida, é isso que ele faz. Ele refugia-se em Deus, buscando em Deus o consolo. Alguns refugiam-se em tantas coisas. Alguns refugiam-se na bebida. Outros refugiam-se nos jogos, nos prazeres, nos vícios. Outros refugiam-se no isolamento. Mas o Senhor Jesus, ele refugia-se no seu Criador, no seu Deus Criador, no Pai eterno, naquele que gerou eternamente a Jesus. Ele refugia-se no Pai. Agora é interessante porque quando o Senhor Jesus ele vai refugiar-se em Deus, e nessa conversa com Deus, nesse refugiar-se, ele começa a apresentar alguns sinais da sua aflição. Portanto, refugie-se em Deus e apresente sua preocupação pela morte. Versículo 37, diz assim, que lá no final, começou a entristecer-se. No momento da sua oração, o Senhor Jesus apresenta sua preocupação pelo que viria. A palavra usada aqui para entristecer é a ideia de tornar-se preocupado, tornar-se amedrontado, alarmado, desesperado por aquilo que viria. Jesus sabia que a morte se aproximava e aquilo o preocupava. E ele diz e externaliza isso, ele diz: eu estou preocupado, eu estou com medo. Meus amados, talvez você não tenha ou não esteja cometido de uma doença final, de alguma coisa que deu a você um diagnóstico final, mas eu tenho certeza que se você chegar no médico e ele disser para você: olha, você tem no máximo uma semana de vida, você vai entrar exatamente nessa preocupação pela morte. Entretanto, a preocupação de Jesus aqui ela é muito mais intensa, porque Jesus sabe o que o aguardava. Jesus sabe que ele passaria não apenas pelo momento de uma morte passageira, mas ele ali estava tomando e teria que tomar o cálice da ira de Deus na morte. Caía sobre o Filho de Deus a dor da morte. Cairia sobre o Filho de Deus o moinho da ira de Deus. A morte para Jesus representava algo muito mais profundo do que representa para mim e para você. Porque naquele momento a morte não seria para Jesus um alívio, mas seria um pesar, seria um sofrimento terrível, seria receber plenamente a ira do Deus eterno, um cálice terrível. E aí o Senhor Jesus, ele se apresenta com preocupação por aquilo que o aguarda. Meus queridos, ele nos ensina, em face da morte, talvez você não esteja acometido por uma doença mortal, mas você tem alguém que está assim.
Talvez você tenha um parente que já está idoso, um pai, uma mãe, e isso lhe traz preocupações. Coloque sua preocupação diante do Senhor. Diga ao Senhor: eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou com medo da morte, porque o Filho de Deus se colocou nessa situação. Apresente sua preocupação pela morte. Também externalize sua angústia pela morte. O verso 37 e verso 38. Olha o que diz o finalzinho do verso 37, a última palavra, ele fala sobre a angústia aí. O verso 37 finaliza apresentando um sentimento causado pela preocupação. A palavra usada aqui é estar ansioso, em grande aflição, depressão. Jesus estava deprimido, ele estava abatido na alma. Existem basicamente 3 palavras no grego ou no Novo Testamento que referem-se à depressão e para você estar deprimido. Essa palavra usada aqui para angústia é a palavra mais pesada, mais forte para depressão. Jesus estava num estado terrível. Mas nesse momento, ele não faz como seus discípulos, que tão depressivos estavam, que pegaram no sono, como diz Lucas. Essa ideia da depressão é fortificada no verso 38. Olha o verso 38 aí. Então lhes disse, e ele externaliza isso agora, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Tem gente que não se permite chorar diante da morte. Tem gente que não se permite externalizar a dor da morte. E ainda pior, tem pessoas que chegam para os que estão enlutados, que estão sofrendo, e dizem assim: chora não. Como alguém disse para Danila, no dia que a mãe dela faleceu, chegou uma senhora da igreja e diz assim: mas você não é crente, cara? Danila estava chorosa, externalizando a sua angústia, sua ansiedade, chorando diante do Senhor. E a irmã falou: mas você não é crente? Não chora não. Aí eu virei para ela e falei o seguinte: minha irmã, não foi sua mãe que morreu, foi a mãe dela. Chora sim, bem, agora é momento de externalizar sua angústia. Pelo amor de Deus, meu querido, não chegue para alguém que está enlutado, que está triste pela morte, e peça para que ele não chore, porque a morte foi feita para chorar. A morte foi feita para que nós externalizemos essa dor. E na morte é necessário que você o faça. Tem gente que na morte diz assim: eu preciso ser forte por causa da minha família. Meu querido, o seu sustento, o sustento da sua família não é você. O refúgio da sua família é o Senhor. Chore. Coloque o seu coração diante do Senhor, porque Ele é o consolo. Se o Filho de Deus precisou preparar-se para a morte, e diante disso ele chora, diante disso ele externaliza sua angústia, sua depressão, sua preocupação, quanto mais nós pecadores, quanto mais nós precisamos chorar em face da morte, pela morte que se aproxima, pela morte daquele que foi. Precisamos nos refugiar-se no Deus que nos dá o consolo, como nos é apresentado lá em Lucas capítulo 22, verso 43, quando o Senhor Jesus chora profundamente. Ele vai, fala com seus discípulos, ele volta agora, e a Bíblia diz que os anjos o consolavam, um anjo o consolava. Mas o texto continua dizendo que o Senhor ainda se angustiava profundamente. E lá em Lucas, no verso 46 e 47, diz que a tristeza, a angústia, a depressão dos apóstolos era tamanha que eles dormiram. Você já dormiu de tanta angústia? Se você já perdeu alguém, você sabe o que é dormir angustiado. Você é pego pelo cansaço. Alguém que perde um familiar, um amigo muito querido,
e aí vai velar à noite. Algumas pessoas elas dormem porque são vencidas pelo cansaço, pela dor. E aí o texto diz que os olhos dos discípulos pesaram. Quando vai chegando lá para as 4 horas da manhã, né, todo mundo já pesado, cansado, abatido. E aí o Senhor Jesus levanta e diz: vocês precisam se preparar para a verdade que vem pela frente. Preparem-se para a morte. O Filho de Deus, próximo à sua morte iminente, ele refugia-se no Deus do consolo. Ele apresenta a sua preocupação pelo que viria. Ele externaliza a sua angústia. Você precisa sim apresentar suas angústias diante do Senhor, seus medos diante da morte. Mas há uma segunda verdade que eu e você precisamos ter e fazer de acordo com a oração de Jesus aqui. Se a primeira, você precisa refugiar-se no Deus do consolo, a segunda coisa que eu e você precisamos diante da morte, diante dessa realidade, é submeter-nos à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 39 até o verso 46 agora. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha como o texto vai trazendo aqui. O verso 39, Jesus sabe o que eu aguardava. Jesus sabe o que ele deveria passar. Quão grandiosa e terrível dor ele passaria agora. Quão profunda seria a dor dessa morte. Então ele diz: Pai, se for possível. E aí depois ele volta, fala com seus discípulos, eles estão dormindo, e ele diz: olha, vocês precisam acordar. A morte me espera. Preparem-se comigo. Eu preciso de vocês. Vigiem, ora, o verso 41. Porque o espírito está forte, mas a carne ainda está fraca. Preparem-se para a morte. Preparem-se para a minha própria morte. Aí o Senhor Jesus volta no versículo 42, e a oração dele de novo é: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E aí o Senhor volta de novo, e os seus discípulos estão dormindo de novo. E ele então volta para orar e refugiar-se no Senhor. Mas uma coisa era repetida constantemente pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui está entendendo que por mais dolorida que a morte seja, por mais angustiante que a morte seja, ele resolve entregar tudo ao governo soberano de Deus. E aqui nós somos lembrados do que o texto de Eclesiastes nos diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas há tempo também de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O Senhor Jesus traz essa perspectiva ao seu coração e diz: chegou o tempo, a plenitude do tempo, e é o tempo da minha morte. Ele diz: se não há outra opção, que a tua vontade seja feita, que o teu poder seja manifestado. Meus queridos, submeter-se à vontade de Deus é ser consolado com o fato de que agora, por causa da submissão de Jesus à vontade de Deus, por ter Deus planejado e cumprido perfeitamente aquele dia em que o filho dele orou, em que o filho dele pediu para que, se possível, pudesse ser afastado o cálice da sua ira, e ele ainda assim permaneceu com o cálice da ira. O nosso consolo é que Jesus o tomou, é que Jesus o bebeu, e Jesus morreu, e foi acometido com a dor da morte, mas a morte carregada com a ira de Deus, coisa que eu e você não mais teremos. A nossa morte não é mais carregada com a ira de Deus.
A nossa morte não tem mais o peso que tinha a Jesus. A nossa morte sequer vai chegar aos pés da dor que a morte de Cristo chegou. E naquele instante profundo, em que o Pai resolveu e agradou moê-lo, o fazendo enfermar, trazendo sobre ele a morte, cumprindo todo o salário do pecado nele. O nosso grande consolo é que essa morte nunca mais se repetirá. E hoje, a minha morte, a sua morte, já foi vencida naquela cruz. A minha morte, a sua morte, teve um fim naquele lugar. A morte da separação de Deus, ela nunca mais ocorrerá para os que recebem o Filho de Deus. E mesmo como diz as Escrituras, mesmo que você morra, você ainda viverá. Nesse instante, vemos aqui, como diz John Owen, numa frase extremamente conhecida, e eu quero que você a anote. Vemos aqui a morte da morte, na morte de Cristo. A morte morreu quando Cristo morreu, porque ela foi vencida. O último inimigo foi vencido. A morte da separação foi tirada. E aqui nós temos a morte da morte. Onde? Na morte de Cristo. Parece confuso, mas se você pensa, você vai entender comigo. A morte morreu. Para agora a vida. Portanto, meu querido, por causa dessa morte, e porque o Senhor Jesus se submeteu à vontade de Deus, agora, o dia da morte do cristão é o melhor dia, é muito melhor do que o seu próprio nascimento. Vou repetir, para o cristão a morte é melhor do que o próprio nascimento. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O seu nascimento, obviamente, é essencial. O seu nascimento é muito importante, porque sem nascimento não tem morte. Mas todos os cristãos que creem, obviamente, em Cristo Jesus, sobre a face da terra, precisam entender que a morte é uma grande vitória para nós. Estar em Cristo é a melhor glória que alguém pode ter. Paulo foi extremamente abençoado em Cristo sobre a terra, mas no apogeu das bênçãos, ou seja, no ápice, no ponto mais alto da vida de Paulo, Paulo declara: porque para mim, viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei, então o que eu vou escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha o que Paulo está dizendo: o meu maior desejo é ir embora. O meu maior desejo é morrer e estar com o Senhor. Assim como os mártires da história morreram louvando a Deus, sendo cada chibatada, cada momento, cada açoite, a alma deles se enchia de paz diante da morte. Muitos louvavam, muitos cantavam, porque eles estavam entendendo a vontade de Deus sendo cumprida, e entendendo que o último inimigo estava sendo vencido, porque Cristo venceu. Quando as coisas estão certas, uma conclusão boa é o melhor final. Portanto, o fruto é melhor do que a flor. A colheita é melhor do que a semeadura. A vitória é melhor do que a guerra. A recompensa é melhor do que o dificultoso percurso do trabalho. O bom vinho é aguardado no final da jornada, e morrer é melhor do que nascer.
nós começamos a compreender que se no nascimento foi produzido dor e angústia, como as Escrituras nos diz, que nós nascemos em pecado, na morte, tudo isso é cessado. A morte remove a depravação. A morte, no final, é o estágio último da sua perfeição. A morte é o momento onde nós entendemos a vontade perfeita e soberana de Deus. Nunca passa um dia em que eu e você não somos apresentados ao sofrimento. Nunca passa um dia em que eu e você não somos confrontados com a dor. Nunca passa um dia em que eu e você não somos confrontados com o pecado. Nunca passa um dia em que eu e você somos afligidos pela imperfeição que assola a nossa alma. Não tem um só dia da minha vida que eu não lute contra os meus pecados, contra as minhas falhas. Não tem um só dia na minha vida, assim como não tem nem um só dia na sua vida. Mas haverá um dia em que tudo isso cessará. E esse dia é o dia da sua morte. A vida humana, ela é muito boa. Porque ela nos traz tantas coisas, mas ela é breve e vai embora. E quando ela vai, ela parte sem retorno. A morte, meu querido, leva o cristão ao descanso eterno. E como diz Apocalipse capítulo 14, verso 13: eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Esta é uma das 7 bem-aventuranças registradas no livro de Apocalipse. Porque aqui, a morte é uma submissão ao governo geral de Deus. Se você perdeu alguém, se você for acometido pela verdade iminente da morte, não maldiga ao seu Deus, pelo contrário, bendiga ao seu Deus, busque refúgio nele, submeta-se à vontade dele. Diante da morte de um querido irmão, de um querido filho, de um querido pai, de uma querida mãe, você pode chorar de desespero e brigar contra Deus e dizer: por que Deus? Ou você pode refugiar-se em Deus e acatar e submeter-se ao seu governo perfeito, de que a morte é o final de todas as coisas. Mas eu gostaria de concluir, e eu quero que você preste muita atenção. Eu quero ler aqui um texto do reverendo Stephen Hawke, quando ele fala sobre a esperança do crente na morte. Preste atenção nesse texto aqui. Quando o crente morre, ele vai para o seio de Abraão, onde se assentará com Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos que foram para lá antes dele. Ele se reunirá com seus amados que morreram no Senhor. O céu será um grande banquete no qual o povo de Deus desfruta da companhia uns dos outros e se regozijam na bem-aventurança da sua salvação. A esperança no céu, contudo, é muito mais que comunhão com os santos. No céu, o crente experimentará a bem-aventurança da companhia e da comunhão com Cristo, e em Cristo, comunhão com Deus. O apóstolo nos ensina que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, verso 6. Isso porque o Senhor está no céu e nós na terra. Mas deixar esse corpo e habitar com o Senhor, como diz o verso 8 do capítulo 5, 2 Coríntios, é a maior maravilha para a vida do crente. Quando o crente morre e vai para o céu, ele entra na presença de Cristo. Ele vê Cristo em todo lugar e sempre. Ele o vê como nunca o viu antes. Pois verá face a face a esse Jesus.
Assim, na morte, o crente entra numa experiência maior do pacto da graça. Ele conhece o amor e a graça de Deus como nunca conheceu antes. Ele anda e fala com Deus de uma forma mais íntima e amorosa. Ele sabe, sem a menor sombra de dúvida, que Deus é o seu Deus. E que habitará com ele agora e para sempre. Seu coração está cheio, transbordando em louvor e adoração a Deus. Não estamos dizendo que na morte o crente entra em um estado final de glória. Devemos lembrar que na morte o corpo do crente ainda está no túmulo. Os céus e a terra ainda não terão sido feitos de novo. E os santos de Deus não estarão todos reunidos. Todavia, esse estado intermediário da alma é o princípio dessa glória eterna que nos espera. É algo que deve dar grande conforto a todos do povo de Deus. No meio de todas as tristezas que pertencem à morte, o crente tem uma esperança maravilhosa. Ele sabe que está indo para o céu. Portanto, a morte não é o fim da vida. Como diz John Bunyan, a morte é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio. Há uma vida depois dessa. O túmulo não é a nossa linha de chegada. Do lado dele há uma eternidade insondável de bem-aventuranças eternas ou tormentos eternos. A morte não é um aniquilamento da vida, apenas a separação do corpo da alma. A alma não dorme nem morre. Existem alguns teólogos que creem na morte da aniquilação do homem. Isso não é verdade bíblica. Também não cremos que a alma após a morte dorme. Apesar de Paulo usar uma metáfora em 1 Tessalonicenses, falando sobre o fato do crente dormir, é apenas a ideia de que ele está aguardando a vinda do Senhor. A segunda vinda, não é que o crente dorme. Nós temos vários textos nas Escrituras mostrando a alma vivíssima e consciente. Você não perde a consciência no céu. No céu você continua sendo você. No céu você tem plenas consciências de quem você é e do que você fez. No céu Abraão é Abraão, Isaac é Isaac, Jacó é Jacó. O Lázaro é o Lázaro, e o rico é o rico. E o rico sabe que tem irmãos na terra, irmãos que ainda não receberam o Senhor Jesus. Ele tem plena consciência dos seus pecados. Lá no céu, continuamos vivos, não dormimos esperando, mas ainda permanecemos firmes. Lá no céu, as almas que foram assoladas pelas tribulações, pela morte, pelo martírio, clamam ao Senhor Jesus, dizendo: Deus, cumpra a tua vontade, que a tua vontade seja feita, e a justiça do Senhor estabelecida. As almas clamam e falam, portanto, as almas não dormem, elas regozijam-se no Senhor, porque as Escrituras nos diz que quando o homem morre, o seu corpo vai para a terra, mas a sua alma volta para Deus, e ela já regozija-se em Deus. Após a morte, ela entra em imediato gozo eterno, ou tormento eterno. O corpo, sim, ao morrer, dorme no pó da terra, pois veio do pó. É pó e voltará a ser pó. Mas esse mesmo corpo ressurgirá na segunda vinda de Cristo. Uns para a vida eterna, outros ressuscitarão para o juízo eterno. A morte para o cristão já é um local, um momento em que não há mais pecado, em que agora nós passamos da imperfeição para a perfeição. A morte para o cristão é uma vitória. Por isso a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, Paulo diz: consolai uns aos outros com essa verdade. Entretanto, a morte para quem não tem Cristo
é a passagem para o tormento eterno. Se você acha que é a passagem para o alívio, muitas pessoas dizem assim, quando alguém está muito doente e a pessoa morre, aí a gente diz assim, não, essa pessoa descansou. Só descansou se morreu em Cristo. Porque se você partir dessa vida sem Cristo, aí sim começa o seu tormento. Aí sim começa a ira de Deus eterna sobre você, onde não há mais volta. Você não sabe o dia da sua chamada. Você não sabe o dia da sua morte. Por isso, a urgência em receber a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu em seu lugar, é agora. Você precisa fazê-lo. Você precisa recebê-lo. Porque se você partir sem Cristo, o que te aguarda são tormentas terríveis. Por isso eu quero terminar aplicando ao seu coração, dizendo algumas coisas que você precisa saber e aplicar sobre a morte. Primeira delas, veja a morte como uma libertação final para a salvação. A morte é o estágio final. É aquilo que você mais aguarda. A salvação completa-se plenamente na morte. O Senhor Jesus, Ele está vindo atrás das suas ovelhas no tempo futuro. Mas até que isso aconteça, você pode encontrá-lo no céu. Pela morte. No tempo de Deus. Não vai caçar a morte pela sua mão, não. A morte não é a cessação, mas a separação da existência. O crente passa do tempo para a eternidade. Paulo, falando em Filipenses capítulo 1, verso 21, fala disso. Ele usa uma série de palavras gregas aqui para falar sobre um corpo redimido, a finalização de alguém que sofre pelo tempo com alguém que viverá eternamente. A gente sai do cronos, desse tempo cronológico, para viver a era da eternidade com Deus. Só é possível pela morte. Ou pelo arrebatamento, como foi feito com Elias. Né? Se não, coloque em seu coração que a morte é o tratamento perfeito para todas as doenças espirituais e físicas. A morte é o final de tudo isso. A morte é o final do pecado. Como diz um escritor, o pecado é a parteira que trouxe a morte ao mundo. E a morte será a sepultura para o pecado enterrado. A morte entrou pelo pecado. E o pecado sairá pela morte. Enquanto os cristãos estão na carne, eles experimentam renovação interna e declínio externo. Mas a morte finaliza tudo isso. Outra coisa, veja a morte como um descanso do pecado, da tristeza, das aflições, das tentações, de todas as questões que afligem o seu coração, irritações, oposições, deserções, perseguições, como diz esses textos das Escrituras. Apocalipse capítulo 14, Romanos 5, 2 Coríntios 4. Veja a morte assim, como o descanso de tudo isso. Chore por ela, lamente profundamente, porque a morte é feita para doer. Mas lembre-se que essa é o último inimigo. Outra coisa, saiba que a morte é conquistar plena liberdade de todos os inimigos internos e externos. Acabou tudo. Meu querido, veja a morte como uma certeza de ter uma escolha, uma escolta ilustre para o cristão, seguindo o seu caminho através do vale da sombra da morte. A morte são os soldados de Deus trazendo você para perto dele.
Por isso a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos, porque a morte traz os seus filhos para Ele, para se relacionar plenamente, perfeitamente, profundamente. Veja a morte como uma partida da imperfeição para a perfeição. Portanto, pense na morte, fale da morte, engrandeça ao Senhor pela morte. Finalmente, se para o crente em Cristo Jesus, obviamente, a morte é uma dádiva, para o descrente é o início da tormenta eterna. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, corra para Cristo desesperadamente. Você não sabe o dia de amanhã. Você acha que você tem uma vida inteira pela frente. Pobre coitado. Você corre atrás de tantas coisas e tem esquecido daquilo que realmente te interessa, que é a sua eternidade. Pobre homem, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não é isso que as Escrituras nos diz? Para você que perdeu alguém, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo tão querido, para você que já foi assolado com a dor da morte, se você ainda não foi assolado por pessoas muito próximas, obviamente você o será. Descanse na soberania eterna de Deus, que, como eu disse no início, arranja todas as coisas de forma perfeita, determina todos os dias da sua vida e da vida dos seus de forma perfeita. Descanse na soberania eterna de Deus. Para você que perdeu alguém, que você acha que essa pessoa partiu sem Cristo, não sofra por isso, no sentido de que essa pessoa partiu sem Cristo. Isso cabe ao Senhor, não cabe a você. Pastor, mas eu tenho evidências externas de que aquela pessoa não era crente. Você não sabe. Quem conhece e sonda o coração é o Deus eterno. Nós teremos muitas surpresas no céu, tanto daqueles que nós encontraremos, quanto daqueles que nós não encontraremos. Muito pastor, muito presbítero, muitos irmãozinhos, que nós achávamos ser piedosos, não estarão no céu, porque partiram sem crer em Jesus Cristo. Em contrapartida, muito malfeitor, muito ladrão, muito assassino, muito pedófilo, você vai encontrar no céu. Porque diante da face da morte, olharam para o seu Salvador e diz como publicano: "Sê propício a mim, pecador, porque eu preciso do Senhor." Você perdeu um filho muito cedo, ainda criança. Pastor, a criança vai para o céu, vai para o inferno. Eu creio que se ela é eleita do Senhor, ela está no céu como todos os eleitos de Deus. Mas é criança, não tem como ouvir. Meu querido, se um burro falou a pregação, a Bíblia diz que se você não pregar, as pedras vão falar. Você não acha que o Espírito de Deus pode pregar o Evangelho, como Jesus fez para Paulo, por exemplo? Para uma criança de 1 ano, de 1 dia de vida. Você não acredita que Deus pode trazer aquela criança à consciência do Evangelho, mesmo que as suas ideias ainda não estejam plenamente conectadas? Eu creio num Deus que prega o Evangelho, eu creio num Deus que resgata, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que salva pessoas impossíveis, eu creio num Deus que salva crianças, mas eu creio num Deus que faz perecer crianças também, porque eu creio num Deus que governa do jeito que Ele quer governar, salva quem Ele quer salvar. Portanto, a única coisa que cabe a você não é discutir
se está ou não está no céu, cabe você a refugiar-se no Senhor e a descansar e submeter-se sobre o governo de Deus. Descanse que as coisas serão feitas mediante o poder soberano do nosso Deus. Não aflija o seu coração com essa dúvida terrível. Console-se na soberania que lhe é apresentada pela verdade da palavra, e somente isso, nada mais. Mas se você ainda está vivo e está longe de Cristo, você precisa voltar para Cristo. E nessa noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão no Senhor Jesus. Se você está sem o Senhor Jesus, você está perdido. Se você morrer sem Ele, você está perdido. Renda-se agora aos pés do Salvador. Agarre-se desesperado a esse Salvador, para que você tenha a esperança do céu. Para que meio à face da morte você chore de angústia, você chore sim de ansiedade, mas você saiba que ela já foi vencida em Cristo Jesus. Aquele que substituiu você na morte da ira, no preço do salário do pecado, no salário do pecado, ele te substituiu. Renda-se a Ele. E se você quer tomar essa decisão agora, eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor, a orar. E deixa eu dizer para você, se você não tomar essa decisão hoje, amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe o dia de amanhã. De uma coisa eu sei, se você partir sem Cristo, não há mais volta. Se há alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que quer entregar sua vida, tendo agora o refúgio no Deus eterno, crendo que pode entrar no céu por causa de Cristo, exclusivamente por causa de Cristo. E se você entende que Jesus, toda essa mensagem, tudo isso fez sentido para você, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, ou a se colocar de pé, ou não quiser falar nada, mas depois você me procurar. Existe alguém nessa noite que gostaria de fazer a decisão por Cristo Jesus, de recebê-lo como único e suficiente Salvador? Levante sua mão ou fique de pé para que nós possamos orar por você e também colocar o seu coração diante do Senhor Jesus. Alguém nessa noite que quer responder ao chamado do nosso Deus? Se não, eu quero convidar você a orar, agradecendo a Deus pela graça dele. De uma coisa eu quero que você saiba: não parta sem Cristo. Tome uma decisão. Vamos orar? Meu Senhor, nós ouvimos nessa noite como o Senhor pode tratar o nosso coração em face da morte, da dor, da angústia, de perder alguém, de perder a própria vida. Torne o meu coração mais confiante no Senhor, mais esperançoso pelo céu. Torne o meu coração mais grato pela esperança de um dia estar com o Senhor. Que eu possa encontrá-lo em breve e ser liberto, Pai amado, de tudo aquilo que aflige o meu coração, a minha alma. Que eu possa alcançar, por meio do Teu Filho Jesus, a perfeição em Ti, tendo plena consciência de quem eu sou mesmo, e assim tendo a plena consciência de quem o Senhor é e o Teu grande amor com que o Senhor me amou. Console o coração dos meus queridos irmãos, o meu coração, aqueles que estão enlutados. De uma forma muito especial, quero pedir ao Pai amado pela vida da família Rocha, que perdeu a nossa irmã Uda durante esta semana. Quero te pedir, meu Senhor amado, que o Senhor console a vida deles e os traga para perto do Senhor. Que eles tomem a decisão de servi-lo de verdade.
Quero pedir ao Pai pela família da minha vizinha que faleceu também, tão nova. E eu quero lhe pedir perdão, porque eu não fui lá falar do teu evangelho para ela. Perdoa, meu Pai. Perdoa a minha falha. Não coloque sobre mim esse pecado. Me ensine a ser mais proativo no teu reino. Me ensine, meu Senhor amado, a amar mais as pessoas, porque a morte está aí, para todos. Eu não sei em quem e quando ela vai vir. Eu sei que ela virá. Me ensine a falar do teu evangelho a todos, quantos eu puder. Que quando a morte chegar, eles estejam preparados em ti. Ou também, para que quando a morte chegar, eles sejam indesculpáveis, porque ouviram o teu evangelho e renegaram o teu nome, e receberão a eterna punição pelos seus pecados, e a ira do Senhor cairá sobre eles. Usa a minha vida, usa a vida dessa igreja, Pai. Que a morte seja para nós um sinal de urgência da pregação do teu evangelho. Te louvamos, te agradecemos. Que a tua paz repouse sobre nós e que nós sejamos consolados e fortalecidos mediante a morte. E aqueles que perderam seus queridos filhos, pais, amigos, irmãos, sobrinhos, tios, que eles sejam consolados no Senhor e que possam conversar com o Senhor sobre a morte. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Convidar o presbítero Clênio para que venha à frente e ore por nós, encerrando o nosso culto. Vamos ficar todos de pé. Apesar da gente falar da morte, isso é momento de alegria. A gente chora de alegria pela morte que nos aguarda. Senhor, nós exaltamos o teu grande nome pela tua palavra, Deus, que o Senhor nos deu nessa noite, ó Deus, instruídos mesmo no Senhor, que nós possamos assim ir em paz, voltar para os nossos lares, ó Pai, com a plena consciência de que o Senhor nos dá a vida e vida em abundância em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos estar preparados, ó Deus, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, ó Deus. Que os nossos corações possam ser consolados e que o Senhor nos dê uma boa semana de paz, de alegria e de comunhão no Senhor, ó Deus, e que nós possamos assim buscar refúgio em Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Audio Jungle. Audio Jungle.